da polícia. E daí isso é doloroso. Eu me preparei muito. Quando eu decidi, eu falei, não dá mais, eu tenho que seguir por outro caminho. E até hoje eu sonho que eu estou patrulhando. Eu falo para minha esposa que eu trabalho 12 por 36 também, porque eu acabo sonhando com abordagem, trabalhando, ocorrência, brigando com o pelotão. Isso daí é uma coisa que você não consegue tirar fácil. Você está se preparando para isso? Você acha que foi um ciclo completo? Você conseguiu fazer tudo o que você esperava, ou até acredito que até mais, ou não? Eu tive mais da PM do que eu esperava. Eu tive. Eu tive, porque quando eu pedi para Deus, Senhor, me ajuda a ser soldado da PM, sair daqui subtenente. Na verdade, sai tenente, né? Vai sair sim, tenente. Sim. É que, na verdade, eu vou sair subtenente. Ser tenente é uma consequência da Olha, mais uma coisa que eu vou te falar, se você ver meus podcasts aí, coisa que eu falo, porque a gente tem prazer de ter sido sargento, né? Aquilo fica na alma, você vai sair subtenente, porque você completou um ciclo de sargento. Sim, então assim, ser segundo tenente é por conta da... Mas eu profissionalmente, eu sou subtenente. Foi para isso que eu me preparei. Nossa, é o posto máximo dos praças. Meu marido fala, eu digo coronel, o general dos praças. Dos praças, na verdade, é o posto máximo de quem trabalha na rua. Sim, e isso é muito prazeroso. E por isso que, em alguns momentos, eu acabo questionando o porquê não estar na rua, entendeu? Eu acabo me questionando, porque, assim, como praça mais antiga, não estar na rua, podendo instruir, podendo dar exemplo, entendeu? Isso me chateia demais, né? Então, mais isso, questões. Mas uma coisa é fato, a intensidade com que eu vivi a polícia me faz também me desligar dela na mesma intensidade. Porque eu tenho que entender, porque quando eu acabar minha carreira, e isso está planejado para outubro do ano que vem, quando ali der o meu tempo de polícia, eu vou sair dali com tudo que eu tinha que viver. Aliás, com mais que 25 anos, né? Porque mudou a lei, você acabou... Eu vou, na verdade, sair com 28 anos, porque eu averbei 13 anos, 28 não, 29 anos, eu averbei 13 anos, ou 13 meses, desses 13 meses, 8 é do pedágio que foi criado, e vou abater realmente só 5 meses, entendeu? Então, assim, eu vou ter vivido intensamente e dali eu vou cortar intensamente. Assim você espera. Espero o apoio do meu marido, porque é difícil. Eu tenho uma pequenininha que quando a gente está no carro, que a gente passa pela viatura, né? De eu falar assim para ela, lá, Tica, os embaçados. Hoje ela vê as viaturas, ela fala, lá, mamãe, os embaçados. Então, assim, porque eu sempre gostei de cultivar nas minhas meninas o orgulho de ter os pais policiais. Eu nunca achei que minha profissão tinha que ser escondida. Sim. Eu nunca achei que... Porque, assim, o que a Raíssa é hoje, as questões morais que ela vive hoje, que ela preserva, foram questões trazidas de pai e mãe policiais. Né? A Raíssa foi a criança que na escola era chamada de coxinha. Porque entendeu? tinha os pais policiais. Porque os pais... Então, ela passou por algumas situações muito difíceis, né? Mas ela viveu a mãe no curso, fazendo curso de sargento, que eu lembro que eu ia de trem para o curso de sargento, e à noite, quando eu chegava em casa, pegava ela, era pouco tempo que eu tinha com ela, né? Porque eu tinha que acordar cedo, eu falava assim, vamos dormir e escutar o barulhinho da rua. Aí a gente ficava escutando a moto passar na rua até pegar no sono. Que era a forma que eu tinha ali de estar próxima dela, porque no outro dia... Aquele pouco momento... Eu ia pegar o trem 5h30 da manhã. E é sofrido, né? Porque quase um ano ali de sofrimento, sem poder ficar ligando, sem ficar... Na época não tinha isso também, que eu também, quando eu fiz a escola, não tinha nem contato externo, que é tão intenso ali também, a escola. Não, e a gente passou... várias evoluções, né? Por exemplo, eu entrei na PM, não tinha comunicação, eram poucas as casas que tinha telefone fixo. Aí, o top era ter um bip. Você lembra do bip? Do bip. Meu marido foi trabalhar... uma mensagem. Meu marido foi trabalhar na Zona Sul, a primeira coisa que os pais prepararam para ele foi um bip. Porque para poder ter contato. Ter um contato. Aí a gente veio passando por isso, né? Bip,
telefone celular. Aí hoje a própria PM proibia você utilizar o celular, hoje a PM utiliza seu celular para ficar mandando imagem, dar né? uma mensagem. Pra você ver como vai mudando, como a tatuagem era também. Eu tenho uma punição de tatuagem. E hoje pode ter até no rosto. Então, vai mudando. O que eu me preparo? Para também fazer de forma intensa, desligar, cortar o vínculo. Porque eu sei que quando eu me afastar da polícia, que eu tiver paisano, que eu tiver civilmente andando na rua, o outro policial, que é de uma outra geração, que vai estar naquela viatura, ele vai passar, ele vai saber que eu sou só uma senhora. Ele não vai saber de uma história. Então, por isso que eu falo, quando eu desligar, eu vou desligar intensamente, porque eu vou ser uma senhora. Eu vou contar para você, Regiane, assim, ó como são as coisas, talvez até te preparando como vai ser. Eu sempre falei das minhas ocorrências, falei de quantidade, nunca tive esse menino, porque o que eu fiz, eu tenho que falar. O que eu não posso falar é que nem fazem, né? Falam de ocorrência de outro, né? Ou contam mentira. Mas ainda vivo a polícia, porque minha esposa é oficial, eu vivi a felicidade quando ela foi transferida para a escola de sargento. Então, por ter uma esposa oficial naquela escola que a gente, pelo menos minha passagem foi sofrida lá. E ela trabalhando lá era um grande orgulho para mim. Como está sendo orgulho agora, que ela foi trabalhar no 21º Batalhão, onde eu fiz grande parte da minha carreira, e eu sempre falei, né, e graças a Deus até agora ninguém contestou isso daí. Eu fui o policial que mais tem ocorrências na história do 21, né? Então mais existências dentro do 21. E também na Força Tática do 51 fui eu. E daí foi extinguido, então ninguém mais me passa. Eu, às vezes, vou buscá-la para almoçar, passo lá no batalhão, que a gente ainda acaba tendo convívio com o policial. Às vezes o policial cumprimenta, até com desprezo, porque fala, pô, um paisano aí, né? Que você faz isso? E daí eu fico pensando, pô, eu cheguei na rota, eu queria saber quem eram os verdadeiros heróis da rota. Eu quis conhecer a fundo quem lá atrás fez a rota do jeito que é hoje. Então valorizo os veteranos. E até o podcast é uma oportunidade de eu poder valorizar mais. E eu vejo que essa geração já não tem mais esse apreço pelo que quem fez lá atrás. Então, uma preparação até para você também. Sim. Porque eles acham que assim, é uma coisa, uma carreira, passou, e também é um pouquinho disso, né? A gente fez para nós, né? Que a gente fala que faz para nós, e a gente espera, às vezes, uma valorização que não vai acontecer. Eu vejo isso, por exemplo, tudo que eu fiz, tudo que eu passei, foi por mim. Por mim. A minha laurea de mérito pessoal é de 1º grau, de 2003. Nossa, olha 20 isso. anos. 20 anos. Em 20 anos, eu continuei livre, que nem a prefeita de Poá, a Márcia Bin, ela foi vítima de roubo, o marido foi vítima de roubo, foram para o apartamento, ela, a filha e o filho ficaram como refém dentro desse apartamento. Eu fiz a negociação, literalmente, a negociação. Na época, eu tinha o curso de gerenciamento, tinha o curso de negociação de crises com refém. E eu também tenho esse daqui, né? Isso, esse aqui. Eu fiz esse curso, aí na época, Força Tática do 32, aí eu como sargento. Força Tática, Força CDC. Força Tática, eu terminei em 1º lugar no 16 com o nariz quebrado. Olha só. Nariz quebrado, eu terminei. No 16, eu me lembro que eu era, como sempre, né, a única mulher fazendo o curso de Força Tática lá. O 16 é um batalhão que eu tenho, assim, em particular, um carinho muito grande. E na figura do Sub-Josafá, eu cumprimento todos os policiais do 16. Porque num momento muito difícil, que foi quando eu saí da Casa Militar, que era um local que eu nunca esperei chegar, mas eu fui através de um policial da Força Tática. Quando eu saí de lá, depois da eleição do Dória, de maneira que é um absurdo como eles transferem alguns policiais de lá, eu fui parar no 16. Lá eu encontrei, você pro 16. Eu encontrei um comandante que tinha trabalhado em Ferraz de Vasconcelos, né? Então ele sabia da distância que era Itaquá para o 16. Nossa, quando eu fiz o curso de Força Tática, atravessava a Marginal inteirinha, ida e volta.
só aqui da Zona Leste, então atravessava inteirinha. É bom para quem tá lá, porque é muito distante. Sim, sim. Então no curso eu sofri 30 dias fazendo isso. Imagina você trabalhando. Eu vinha no curso, eu vinha pela Trabalhadores, passava Marginal Tietê, Marginal Pinheiros para chegar lá. Aí quebrei o nariz no penúltimo dia e voltei com o nariz parecendo uma mulher elefante, nariz inchado, tudo inchado, e no dia seguinte eu não consegui ir para a formatura, né? Mas eu tenho muito carinho porque lá no 16 eles valorizam história. Eles valorizam história. Então, mas voltando, eu fui fazer o curso de Força Tática lá, única mulher, isso nos meados de 2006. Não tinha alojamento para mim. Me colocaram num quartinho onde era guardado material de limpeza. Hoje alguns batalhões já têm vários alojamentos para qualquer tipo de qualquer gênero, né? Gênero. Aí eu fui colocada num quartinho onde ficava um material de limpeza. Olha, lá tinha um banheiro que para eu tomar banho, eu desentupi o ralo. Mas isso não foi obstáculo. Fui lá, fiz o curso, terminei em primeiro lugar com o nariz fraturado. Mas tranquilo. Que show, hein? Vitoriosa ali. Primeira colocada no curso de Força Tática. No curso de Força Tática no 16. No 16, é que eu fiz também no 16. Que era a referência. Isso. Daí depois passou para a Escola de Educação Física, né? Mas a referência sempre foi o quê? A Força Tática do 16. É isso. Então, assim, e quando depois, isso em 2018, se não me engano, 2019, 4 anos atrás, quando eu fui parar de novo no 16, por que eu tenho carinho? Pela história, pela minha história, na época, o comandante do 16, porque a Casa Militar me transferiu e não fez minha cogitação para subtenente, foi aí o comandante do 16, sem me conhecer, eu não tinha um mês naquela unidade, ele deu o parecer dele, o parecer que adiantou minha promoção de dezembro para abril. Entendeu? Então, assim, eu tenho muito carinho, muito respeito, porque ali se valorizam histórias. É um batalhão que é uma referência, né? É, referência. Como o 18º, como o 2º batalhão, são batalhões mais antigos que têm essa característica de valorizar a força tática, tal, o policiamento.